Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos Americanos. Olá, sejam bem-vindos ao Santos Americanos número 9, mas antes de começar, peço para aqueles que estiverem nos ouvindo pelo YouTube que se inscrevam no canal para poder receber as notificações de novos programas e também para nos ajudar a aumentar a divulgação dos Santos Americanos. Para aqueles que têm o costume de nos ouvir pelo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Club ou Deezer, peço que ativem as notificações no seu tocador de preferência para ser avisado dos próximos programas. Mas que também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, onde vocês podem deixar seus comentários e sugestões. Mas o tema de hoje é: a perda recorrente de pênaltis pelo América é por falta de qualidade dos cobradores ou por falta de treinamentos? Não ter um cobrador oficial no time mais atrapalha do que ajuda? Mancini errou em deixar que os jogadores decidissem em campo quem iria cobrar o pênalti contra o Cuiabá? E a renovação do contrato do professor foi uma boa? Para debater esse assunto comigo, o professor deste programa, Marcão do Castelo. Fala, César Decas Web. Eu estou me sentindo colocando todo o meu currículo. No último programa você falou que é um ídolo. Agora, professor, eu fico até com medo dos próximos adjetivos, substantivos, enfim, tudo que você for me denominar aí. Prazer de novo estar aqui no Santos Americanos, você divulgando o nosso canal em todas as mídias. Está parecendo até político, né? Está pedindo inscrito igual o político pede voto. Mas sejam bem-vindos os novos inscritos. Os que não são inscritos, fiquem à vontade. Essa questão dos pênaltis do América foi o que a gente conversou nos bastidores aqui. É o único clube do Brasil onde a torcida fica tensa na hora do pênalti e, em alguns casos, até torce que não tenha pênalti, né? Porque a chance de dar errado é tão grande, pelos dados que foram divulgados até pelo André Sterling, mandou aquele abraço também, outro produtor de conteúdo. São 3 meses seguidos, não, ou seja, dia 28, 3 dias 28 de cada gente de pênaltis. Tem um outro dado que o André não divulgou, ou não levantou, é o seguinte: esse ano, o América, no ano de 2022, teve 9 pênaltis a favor. 4 foram perdidos e 5 convertidos, ou seja, nós estamos assim, pouco mais de 50% de conversão. Entre os perdidos, tem um do Henrique Almeida, um do Zé Ricardo, um do Maidana e um do Benítez, nesse último jogo contra o Cuiabá. E entre os 5 convertidos, tem 3 vezes do Maidana, um do Henrique Almeida e um do Wellington Paulista. E esse dado seu é até curioso. Você falou o nome do Zé Ricardo, eu nem lembrava do Zé Ricardo ter batido algum pênalti do América e errou. Então, assim... Foi um jogo do Campeonato Mineiro. O América entrou com um time reserva, aquele belíssimo planejamento de início de ano, e aí o América entrou com um time misto, e aí teve um pênalti contra o Tombense. O América ganhou de 1-0, mas o Zé Ricardo perdeu o pênalti que tinha. Eu acho que era o jogador mais experiente em campo, e ele perdeu o pênalti nesse dia. Mas o que eu acho que esse karma, vamos dizer assim, surgiu principalmente com aquela sequência iniciada com o Rodolfo, né? Sim, em 2020, né? Rodolfo, e foi em momentos decisivos, em jogos contra o time de Vespasiano. Inclusive, estamos na cola deles, era pra gente ter passado, se pelo menos tivesse empatado o jogo de ontem, né? Nós estamos fazendo esse programa na quinta para publicar na sexta, mas aí não vou falar do jogo, que não é o nosso perfil do programa, né? Mas se tivesse empatado, a gente já tinha ultrapassado o time de Vespasiano. Mas esse karma, eu acredito que tenha começado a partir daqueles pênaltis decisivos. É tão impactante que até o Rodolfo, a carreira dele naquele momento parece que caiu numa... Eu ia usar um termo pesado aqui, mas um declínio. Eu ia usar um outro termo. Grande, tão declinante que ele foi parar no time do BBB. Ele tá na reserva lá, né? Nem tá jogando. Tá na reserva. E aí, foi o que eu falei no início do podcast. Pênalti para a América, uma coisa é certa, que a gente vai ficar tenso. Não é certeza de gol. E aí a gente pode falar assim, como será que o jogador bateu bem mal, ou o goleiro pegou um pênalti bem batido? Eles costumam dizer que pênalti bem batido é aquele que é convertido, né?
Sim. O Sabino tinha aquele pênalti infartante, vamos dizer assim, que o Sabino ia dar aquele toquezinho, estilo Maidana. Tinha do vou usar aquele termo que eu uso de vez em quando aqui, que é o traíra do Messias. O Messias dava uma distância, dava um bicudo no meio do gol, rasteiro. Aí você fala assim, nossa, que pênalti horroroso. Não foi gol. Então, não existe gol feio, né? Não tinha uma frase, acho que é do peito de aço, né? Uhum. Tem que fazer um gol. E uma outra coisa, para não me alongar, porque eu me empolgo aqui, como sempre, quando eu falo da América, e fui contestado em alguns momentos nas mídias, que eu ficava vendo lá na TV Coelho os jogadores treinando acertar a trave. Aí ficava lá acertando a trave. Aí, tudo bem, podia ser uma brincadeira e tal. Aí uma vez eu falei assim, pô, por que eles não treinam fazer o gol de pênalti? Por que não treinam fazer o gol ou no lugar mais difícil do goleiro pegar a bola? Aí alguém me questionou assim, pô, mas estão treinando precisão. Pô, uma precisão para acertar a trave? A gente tem que treinar para fazer gol. E pênalti a gente já viu que por mais que mude de batedores, o resultado tem sido pífio. Vários jogos importantes, lembrei agora do contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Maidana, que era o nosso batedor oficial, e eu acredito que ele deva continuar, caso ele seja titular nos jogos, ele tem que bater. Mas enfim, esse questionamento é o que o César também comentou aí no início. Será que o Mancini não pecou ou peca em definir batedores oficiais? Interrogação. O que eu estranhei na entrevista que o Mancini deu após a partida contra o Cuiabá, primeiro ele falou que o América tem bons batedores. E ele disse que eles acabaram entre eles, até porque nós temos isso, uma conversa entre eles lá dentro, e decidiu quem que ia cobrar o pênalti. E a gente viu pela televisão que o Maidana saiu lá da defesa, ele foi certeiro, né, que ele que seria o cobrador da penalidade máxima, e o Benítez pegou a bola, e como ele mesmo disse, assumiu a responsabilidade e cobrou. Não vou dizer que cobrou mal, mas também não cobrou nada de espetacular, né? Não é aquela bola no cantinho, indefensável, tanto que o goleiro pegou, né? Uma bola meia altura, tudo aquilo que todo mundo fala que é o pênalti mais fácil de ser defendido, né? Que é a bola meia altura, na altura no alcance do braço do goleiro. O goleiro acertando o canto, ele pega. E é interessante esse negócio de cobrança de pênalti, porque nessa mesma semana nós tivemos aí o jogo do Brasil, se não me engano, contra a Tunísia, e o Neymar teve uma cobrança de pênalti a ser feita, e ele fez uma cobrança ridícula. Se você pensar em termos de força, de posição, a bola também não foi muito no canto, mas de alguma forma ele consegue deslocar o goleiro e faz com que o goleiro acredite que ele vai cobrar no canto, o goleiro por um lado e a bola vai para o outro. E esses batedores do América, tirando o Maidana, também que o Wellington Paulista também faz um pouquinho disso, né? Eles chutam a gol. Eles não tentam deslocar o goleiro. Ontem o Benítez não tentou deslocar o goleiro. Ele tentou chutar gol, converter o pênalti de uma maneira, vamos dizer assim, normal, sem nenhuma firula. Que foi o grande questionamento do Maidana, né? Que a torcida, e principalmente a imprensa, né, em relação ao Maidana, que a cobrança dele foi ridícula e tal. Só que dos 4 pênaltis que ele cobrou esse ano, ele só perdeu um. Então o aproveitamento dele, mesmo tendo pedido para o São Paulo, ainda é melhor do que do Henrique Almeida, que cobrou um e perdeu um. Benítez cobrou um e perdeu, e o Zé Ricardo cobrou um e perdeu. Então, como você disse, talvez o Maidana ainda seja o melhor cobrador que a gente tenha. Em termos de porcentagem de eficácia, é o Maidana. Agora, o que me chamou a atenção no pênalti do Benítez é que ele correu olhando para a bola, né? Exatamente. Foi andando e olhando para a bola, né? Ele nem focou aonde que ele ia chutar. Foi para a bola e chutou. E se o goleiro tivesse mais para um lado esquerdo, tivesse para o lado direito, então, assim, eu sempre joguei no gol. Eu fui goleiro. Goleiro de futebol de salão, viu, professor? Goleiro. E a gente ficava olhando aonde que tudo bem, futebol de salão, o gol é menor, enfim. Mas você ficava olhando para onde o pé do jogador ia chutar. Tem 2 questões aí que eu tô pensando, assim. O melhor exemplo que eu tenho acompanhado de batedor de pênaltis do Brasil é o Rafael Veiga, do Palmeiras, que teve uma sequência, eu acho que ele errou um pênalti na vida, que inclusive foi esse ano, e ele chuta forte. Perdeu 2 esse ano. Depois perdeu 2? Voando sem perder nenhum, quando perdeu 2, acho quase que direto. Tá vendo? Mas pra mim era o melhor batedor, e se você pegar também o número de pênaltis que ele bateu, ele errou 2, então
A performance é muito, muito alta. Agora, diante desse desespero, vou falar desespero da minha parte, porque eu usava mandinga de não olhar na hora que ia bater o pênalti. Depois não resolvia nada. Eu comecei a olhar o pênalti, começou a fazer e depois não adiantou nada. É aquele lance que parece até inusitado, que é aquele estilo de bater pênalti que o jogador meio que toca do lado. Parece até lance de futebol, de soccer, quando foi implementado nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos eu lembro que o pênalti, o cara vinha em direção ao gol, César, não sei se você lembra disso, que ele vinha correndo, chegava e tinha uma linha criada no soccer, o cara chutava e fazia o gol. Não era a bola parada, efetivamente. Teve um lance aí muitos anos atrás, acho que foi do Euler. Não sei se o Euler que tocava ou alguém tocava pro Euler. Ele tocava para trás de uma forma lateral, né? Foi Taça Minas Gerais aquilo. Numa dessas vale até mais a pena esse lance, que é tão inusitado, do que a bola parada. Agora, aquele negócio, como o América tem um perfil de perder muito gol também, vai que numa dessas perde. Aí complica, mas o ponto... Eu penso que os pontos cruciais é o seguinte: a performance é baixa e, ao meu ver, precisa ter uma hierarquia. As pessoas entendem que hierarquia muitas vezes é uma coisa ruim. Hierarquia, em todas as áreas, é fundamental ter. Então precisa ter hierarquia do comandante, que no caso é eu já lembrado do Salone, do Mancini, de definir quem são os batedores. Quem é o batedor número 1? É o Maidana. Se o Maidana estiver jogando, ele vai bater. Quem é o batedor número 2, caso o Maidana não seja o cobrador oficial? O Martínez. Se ele não tiver. Quem que é o... Então você tem uma hierarquia de uns top 5, e dentro do campo, ao meu ver, a figura do capitão é importante, dele se posicionar e chegar para assim, que Maidana, você tá bem para bater o pênalti? O cara pode ser que não esteja legal. Não tô bem. Quem que é o segundo na hierarquia? É o Marlon, sabe? Uhum. Tem que definir quem são as pessoas. Quem são as pessoas, para não correr o risco de chegar e falar assim, eu assumi a responsabilidade. Sabe um discurso meio... É fácil chegar e falar assim, eu assumi a responsabilidade. Hã? É um chavão, né? É chavão que não justifica nada, não agrega nada. Eles não resolve nada, o pênalti não é recobrado, né? O gol não é convertido, não adianta nada, né? Aí no próximo jogo, contra o Ceará, vou até bater na mesa aqui, se acontecer um pênalti, entrar o Maidana não vai jogar, parece que é o Ricardo Silva. O Lucas Cal resolver lá bater, aí chega o Henrique Almeida, pega a bola, foi aquele jogo contra o Vespasiano, que todo mundo acreditava que o Martínez ia bater, e foi o Henrique Almeida, foi lá e bateu o pênalti e o goleiro dele se pegou. Então, ao meu ver, é fundamental a definição das hierarquias, quem são os top 5, e dentro do campo, o capitão chegar lá e, como ele está ali no calor do jogo, no tete a tete, ver o número 1. Pode parecer complicada essa discussão, galera, mas é a coisa mais simples, para mim é o mais simples e o mais básico. Não sei como é que você pensa disso aí, mas que a performance está baixíssima é fato, e foi o que a gente repetiu que nós falamos no início do programa. É o único time onde pênalti, a chance de dar errado é grande, e a gente fica triste. Deu um pênalti marcado. Antes a gente ficava torcendo para a marcação de pênalti, você lembra? Marca pênalti contra o América, juiz é ladrão, que não sei o quê. Marca o pênalti, agora você, marcou o pênalti. É muito difícil, como diria o Ceguinho. Mas isso que eu ia falar, que antes não marcavam pênalti a favor do América. Então, o torcedor, de uma forma geral, ficava bastante irado, para não dizer outro termo, né? Com aquela ilusão de que se o pênalti fosse marcado a nosso favor, reverteria alguma situação. Hoje, quando o pênalti é marcado, que ontem não precisou nem usar o VAR, né? Porque foi um lance tão na cara, e o próprio jogador do Cuiabá se denunciou, colocou a mão no rosto na hora que ele viu a bobagem que tinha feito. Eu, pelo menos, não comemoro pênalti a favor do América. Eu comemoro o gol que sair, né? Se sair, né? Até nós comentamos, você comentou aí no início aí, a respeito do André Sterling, né? Que faz a cobertura do América. E hoje, eu vendo um vídeo dele que ele postou após o jogo, o Paulo Mário, que também é um ouvinte nosso, ele perguntou se os jogadores do América cobravam pênalti, tinham treinamento de pênalti. E ele respondeu que com muita pouca frequência, que vai ao encontro de uma situação que a gente ouve falar já há algum tempo no futebol, principalmente brasileiro, de que, para evitar o desgaste excessivo dos jogadores,
alguns treinamentos básicos não têm sido feitos pelos treinadores. Então, por exemplo, cobrança de falta, que antigamente o Brasil tinha jogadores excepcionais em cobrança de falta, e a gente pode lembrar, eu sempre gosto de lembrar os mais velhos para meio que as referências melhores. Então, nós tínhamos como cobradores bons o Nelinho, o Éder, Roberto Dinamite, o Zico, Marcelinho Carioca e tal. Hoje é muito difícil, Roberto Carlos. Hoje é muito difícil você ter bons cobradores de falta, no Brasil especialmente, porque tem o índice de desgaste CK, que aí os jogadores, quando estão chegando a um determinado limite lá, eles são poupados. Então os treinadores entendem que cobrança de falta e cobrança de pênalti é um treinamento que o jogador se desgasta, e numa partida de futebol, são poucos momentos em um jogo que você precisa daquele fundamento. O Galvão Bueno citou isso na transmissão do jogo do Brasil. Não sei se você assistiu o jogo, e a fala dele foi justamente essa. Olha que só, doideira. Ele questionando muito, porque surgiu uma falta pro Brasil bater. Falou, quem que vai bater? Quem que vai bater? Quem que vai bater? Quem que vai bater? Aí o Neymar deu um chueirinho dentro da área. Ele falou assim, ele externou essa revolta dele. Falou, o Brasil sempre... Mesma coisa que você tá falando. Eu não vi o jogo. Você e o Galvão ali estão pensando da mesma forma. Porque vários jogadores que você citou treinavam, já tinham talento, mas eles treinavam constantemente isso, e o Tele Santana é um técnico que sempre a questão do fundamento ele exigia, tanto que o Cafu era um dos jogadores mais limitados, e o Cafu virou um dos melhores laterais do mundo, e não sabia cruzar, porque o Tele ficava lá enchendo o saco do cara constantemente, né? Aquela questão de colocar a camisa no ângulo, para o cara ir treinando, derrubar a camisa, e o Galvão falou justamente isso, dessa preocupação dos preparadores físicos, dos técnicos, dos fisiologistas, de não gastar, que para eles é gastar energia com esses fundamentos, e que podem decidir o jogo, que, ao meu ver, é investimento, né? Investimento. O Oscar Schmidt sempre fala, já assisti uma palestra até de forma presencial, que ele acabava o jogo dele todo mundo sabe desse caso, mas é importante. Até para ressaltar a importância do Oscar, do talento dele. Mesmo sendo talentoso, ele ficava pós-treino com a equipe, jogando 100 bolas. Tiro livre, 3 pontos, a mulher dele ficava lá jogando bola para ele lançar. Você acha que o Zico tinha necessidade de ficar treinando, conforme, acho que não sei se foi o Júnior durante o jogo, eu falei assim, quanto tempo o Zico ficava treinando? Ele falou assim, pelo menos 100 chutes de falta. Agora, se algumas pessoas acham que é gastar energia, mas bola parada decide o jogo, gente. E vários jogos que a gente precisava desse pênalti, o título contra o time de Vespasiano, na Copa do Brasil agora, foram pênaltis decisivos, não foram pênaltis. Até porque o América sempre teve um problema crônico de fazer gols no jogo jogado, vamos dizer assim. Quando surge a oportunidade na bola parada, a gente perde pelo fato de que o treino exaustivo de penalidades não surte efeito. Então, complicado essa avaliação de gastar energia e investir tempo num fundamento que pode decidir uma partida, pode decidir um campeonato, pode decidir uma permanência numa divisão. Complicado, viu? Não, e tem uma coisa que eu acho o seguinte, se você tem bons batedores, igual o Mancini disse, então, primeiro não ser baseado em quê, né? Se eles não treinam para isso, é bom para batedor, de que forma que isso é avaliado? Segundo, o seguinte, assim como o Mancini disse após a partida contra o Cuiabá, que vai poupar vários jogadores para sábado, porque o espaço é curto, o jogo vai ser 3 horas da tarde e tudo mais e tal, você pode treinar uma semana um grupo de jogadores, tal de semana você treina outros jogadores. Ou para uma partida, quem vai entrar? Vai entrar o Maidana, vai começar, e vai começar o Benítez. Então, vocês dois vão treinar a cobrança de falta. Falta não, de pênalti. Mas de falta também deveria ter alguém que a gente não sabe quem que é o cobrador de falta do América. Na partida seguinte, o Maidana não vai jogar. Então, quem que vai jogar? Vai ser o Wellington Paulo. Tom Paulo? Você ressuscitou o Wellington Paulo? O Wellington Paulista, deixa eu terminar de falar. E o Ricardo Silva. Ricardo Silva na zaga. Sim, não, eu sei, mas falando assim, se o América tem 6 cobradores de pênalti bons, vai revezando de 2 em 2. O cara, o que não pode é poupar todo mundo de cobrar falta, de treinar pênalti, e no dia do jogo, a lembrança que o cara tem é de um treinamento que ele fez há um mês atrás, 20 dias atrás. Mas é por isso
que tem que ter uma hierarquia. Pensando nessa questão de que pode gastar energia, massa muscular, sei lá, que seja, define 5. Os outros não vão gastar energia, Exatamente. Vão ter os 5 que vão... É aquilo que tudo na vida é o seguinte, você aprende, né? Vou praticar uma técnica de vendas, você entende a técnica, coloca em prática e repete. Depois o negócio fica tão automático que vai fluindo, é igual pênalti. Você entende qual que é a melhor forma de bater um pênalti. É com força, colocado, bem altura, aí você entende. E vai, na verdade, a sequência é o contrário. Você vai treinando e coloca em prática durante o jogo. Agora, se você não treina, você não sabe... É igual o questionamento do Maidana, o pessoal fala assim, pô, o cara bate de forma ridícula, mas o índice de acerto dele é muito grande. É o jeito que ele se sente melhor e funciona. No esporte ele fez vários gols do esporte, ele era o cobrador oficial de pênalti do esporte, com um índice de aproveitamento muito bom também. Então, assim, a cobrança pode ser ridícula, mas se ela funciona, grande parte, né, como eu disse aqui, né, em 4 que ele cobrou, ele perdeu 1, o índice de aproveitamento dele está muito melhor do que o do Ricardo Almeida, que foi 50%, o Benítez é 0%. Ricardo Almeida? O que é Ricardo Almeida? Henrique Almeida, Zé Ricardo. Voltando ao assunto, até porque nós temos que tocar o assunto do Mancini ainda, a verdade é que eu acredito que o América esteja pecando pela falta. Existe o pecar por excesso, está pecando pela falta. Talvez a preocupação excessiva de poupar jogador, e nesse caso eu acho até que não fazia muito sentido, porque o América ficou 10 dias sem jogo, não só o América, praticamente todos os times ficaram sem jogar há 10 dias. Então, assim, não era para ter esse descanso físico tão grande, assim, cobranças, em treinamentos e tudo mais, né? Mas vamos falar aqui do assunto do Mancini, antes que o tempo se esgote. O América anunciou essa semana a renovação do contrato do Mancini por 2 anos, até o final de 2024. Ficou aquela dúvida para alguns se foi uma boa, no sentido do prazo, porque com certeza deve ter multa para os dois lados. Se o América dispensar o Mancini em algum momento aí, até vamos supor que de 2023 para 2024 a América não consiga permanecer na Série A, né? Como é que o América pagaria um salário que não deve ser baixo do Mancini? E da mesma forma, deve ter uma multa caso o Mancini resolva sair de novo do América, como fez no ano passado para ir para o Grêmio, se isso foi realmente uma coisa boa ou ruim pelo prazo de contrato. Em termos de resultado esportivo, eu acredito que tenha sido, porque eu não vejo um outro técnico hoje que você fala assim, que se o Mancini saiu hoje, a gente tem um técnico de mesma linha de trabalho que possa vir para o América e fazer um trabalho tão bom igual ele fez nesses 2 últimos anos. O que você acha, Marcão? É o famoso discurso mudança de patamar do América, né? Porque essa mudança começou com os contratos, as contratações do Mastriani e do Martínez. Essa renovação também por 2 anos do Mancini reforça essa mudança também de patamar, contratos mais longos. É aquela coisa assim, se a gente for parar para pensar, foi o que você disse, o Mancini conhece esse grupo, né? Já tem um modelo de jogo bem estabelecido, conhece as peças, tem uma tranquilidade. Eu me tornei fã do Mancini, você vê que as coletivas dele são sempre muito coerentes, ou pelo menos grande parte do discurso dele é muito coerente. Ele não expõe jogador, não faz média com a mídia, como a gente já teve alguns recentemente, não faz um showzinho de... ele nem reforçou a questão da arbitragem do jogo contra o Cuiabá. É um cara muito tranquilo, então, assim, ele tem um perfil que particularmente é contrário, vou citar o caso do Lisca, mas é um modelo de coaching mesmo, né? Não é à toa que ele investiu parte da carreira dele querendo ser diretor de futebol, acho que ele tentou até no São Paulo e em algum momento no Corinthians, o Atlético Goianiense, mas ele tem esse perfil, é um cara centrado, né? Então, em que pese ele ter feito a saída dele pro Grêmio, né? Que foi por muito dinheiro, tinha uma identidade com o clube, segundo ele, eu vejo com bons olhos. Eu também, particularmente, eu tenho quebrado um pouco o paradigma, e eu acho que o futebol brasileiro também, a questão do Fortaleza, o que ele fez com o Vojvoda aí, mesmo na draga, mas disputando competições importantes, e ele ali nas últimas colocações, investiu no cara. Ele poderia ter mandado embora o Vojvoda e contratado outro treinador, mas o risco de vir um outro e dar errado era muito grande. Então eu vejo com bons olhos. Tudo muito novo, né? Essas coisas. Pode ser reflexo do investidor, que só falta... Muitas pessoas falam que o investidor é certo.
Já está definido quem é, e talvez essa conduta, essa nova política de renovação de contratos, de contratações, tenha o crivo do novo investidor. Vamos torcer, como bom torcedor da América que somos, apaixonados, que dê certo. A chance de dar certo é muito grande, mas a gente sabe que o futebol é dinâmico, né? O futebol é dinâmico, provavelmente a gente vai conversar sobre até uma sugestão de um torcedor nosso, que é o Sérgio, sobre a questão da SAF, o que muda, né? É uma discussão que normalmente os produtores de conteúdo fazem, mas sobre uma outra ótica, perspectivas, até sendo a América efetivamente uma SAF com o investidor de fora, o que muda para nós. Mas esse contrato eu acho que é uma boa e com a pessoa certa. Esse é o ponto. Eu confio muito no trabalho do Mancini. Eu pessoalmente também gostei, porque estava até preocupado que ano passado o Mancini saiu do América, alegando que até outubro do ano passado ele não tinha sido procurado pela diretoria, que ele não tinha certeza se ia continuar para o ano seguinte, e aí recebeu a oferta do Grêmio e resolveu aceitar. O ano passado o campeonato terminou em 9 de dezembro, né? Então até outubro o América não tinha procurado o Mancini. Como esse ano o campeonato, a temporada termina em novembro, eu já estava preocupado, porque o América tem uma coisa engraçada. Toda vez que o América fala que já está cuidando da renovação, que vão estudar na partir da semana que vem, mês que vem, alguma coisa assim, é sinal de que aquela pessoa vai se desligar do clube. É jogador, é treinador, né? Eu quero ver o caso do Zé Ricardo, por exemplo, aí, que o contrato dele termina em dezembro, né? Não só ele, como vários outros jogadores, né? E aí vai começar aquela história de renovação, como foi o caso do Pedrinho mesmo, como foi o caso do Paulinho Boia. Do Paulinho Boia, todo mundo sabia que o contrato ia terminar em junho, e assim, uma semana antes do Paulinho Boia sair, o América estava anunciando que já estava em negociação com o empresário e tudo mais, e é evidente que a situação do Paulinho Boia já era conhecida, já estava sendo definida há muito tempo antes, né? O empresário já devia ter comunicado ao América e tal. Mas, Marcão, você falou de um ouvinte torcedor, amigo nosso, o Sérgio. Eu queria citar aqui o nome de algumas pessoas que durante a semana passada, a gente antecipou qual seria o tema do programa e várias pessoas nos escreveram dando a sua opinião. Algumas opiniões chegaram depois que o programa foi ao ar. Então, vou citar aqui alguns que nos escreveram, que foram, por exemplo, o Carlos Eduardo Rocha, o Wagner Dedê, Ninho, Bernardo, Gilmar, Gabi 1912, Sofá Americano, Paulo Mário, o Gus, o Sérgio Souza, que eu já falei, o Augusto Rezende, o Júlio César Pereira, o Valério Silva, a Fúria Americana, Leone Cardoso, Fabrício Bevilacqua, José Alves Aguiar, Henrique Figueiredo, Santos Cavalhais, Antônio Assis, entre outros. E nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm participado, nos escrevendo, seja por e-mail, no e-mail decasweb@outlook.com, através das redes sociais do Marcão do Castelo, no Twitter, no Instagram, também no Decasweb, no Twitter e Instagram. Queremos agradecer a todos que têm participado, nos inscrito, elogiado e enviado sugestões, não é, Ismar? E eu tenho provocado no seguinte aspecto, né? Todas as pessoas realmente têm participado, foi legal você ter lembrado deles. O Soldeca também, na live dele, citou os Santos Americanos em razão da nossa última discussão sobre a carência de ídolos, né, a necessidade de novos ídolos. Mas eu queria convidar a quem está nos assistindo pela primeira vez e que gostou do canal, se inscrever, convidar os que assistem com frequência e ainda não são inscritos, é só se inscrever e divulgar o canal, porque não são todos os torcedores americanos que interagem nas mídias ou até fazem parte de mídia, né? Então, o convite que eu faço é o seguinte: se você, torcedor do América, fatalmente é um termo esquisito para falar isso, você vai encontrar com um torcedor, outro colega seu que não conhece, comente sobre os Santos Americanos, cara, dá uma passada lá, vê o que você acha. Tem uma discussão legal sobre as coisas do América, se inscreva, convide um torcedor do América a conhecer o canal, né? Porque eu já falei isso no último programa. São sempre os mesmos, a gente valoriza, que é importante cativar a turma, esse debate é fundamental, mas a gente precisa de uma massa crítica maior, né? A torcida do América é pequena, a torcida do América é pequena, e aí? Por que a gente não pode ter contato com essa torcida? Beleza? Pessoal, muito obrigado, mais um programa, e na próxima sexta-feira a gente publica outro tema. Ok, pessoal, muito obrigado pela audiência, até a semana que vem, um abraço.
Santos Americanos.